Quando você perde a competitividade dentro de cada posição num time de futebol, ou seja, o jogador que está no banco, se ele perder a vontade de querer entrar porque sabe que aquele jogador ali não vai sair mais, você tem um sério problema no elenco, cara. Tem um sério problema no elenco. Isso é pro gol, isso é pra lateral, pro meio campo, pra zaga, pro ataque. Principalmente no ataque, porque o cara que está no banco de reservas, ele sempre tem que querer mais. No Santos, o que a gente via nos últimos tempos aí, são jogadores acomodados com a reserva. O que você acha? Sou jogador reserva do Santos. Eu não jogo, eu não sou cobrado, meu salário está em dia. Isso é muito fácil, é muito bom jogar desse jeito. Mas não é isso que o torcedor quer. Um time de futebol, para ser competitivo, a competição tem que começar dentro do elenco. Peraí, você é meu amigo, mas eu quero ser titular. Eu quero jogar. Eu quero estar ali, tirar a foto, o pôster. E por aí vai. Então, o Santos, com a chegada agora do Morelos, do Silveira, né, já tem o Julio Furt, ainda tinha o Mezenga, o Santos passa a ter aí 4, 5 atacantes. E o Marcos Leonardo, que foi o titular na temporada passada, nessa também, e é o titular ainda, né? Tem problemas, como todos os jogadores, tem altos e baixos, cara. Ele perde gols, ele tem problemas de fundamento. É um jogador muito importante para o Santos ainda, tanto que o Santos não quis negociá-lo agora, porque precisava do atacante, né? Agora, o jogador não é todo dia que ele está 100%. E o Marcos Leonardo oscila. Como todo jogador, como o João Paulo oscila, como o Jean Lucas oscila, como o Lucas Lima, como a zaga oscila, como o meio campo, como todo mundo oscila. Eu oscilo, você oscila também, né? Mas o técnico Aguirre começa a ter opções. Você tem o Morelos, que é um atacante rodado, uma vasta experiência na Europa, né? Um jogador que tem uma outra cancha, ambidestro, vai inclusive melhorar o nível do Marcos Leonardo, que ele passa a ter referências. O Marcos Leonardo não teve referências. Ele herdou a posição que era do Caio Jorge, assumiu a titularidade por méritos. Se ele não fosse ruim, ele não teria assumido, qualquer um teria chegado a roubar a posição dele. Por méritos, ele reassumiu a titularidade, mas ele precisa evoluir. Para ele evoluir, ele tem que jogar ao lado, ou perder a posição para quem tenha mais condições que ele. E ele entender que ele precisa melhorar. Que isso vai ser bom para ele, que quer jogar na Europa, mas tem problemas de fundamento seríssimos. Não sabe cabecear, por exemplo, dificilmente faz um gol de cabeça. Ah, mas não é a dele. Cara, mas você não pode. É o tipo de habilidade que você tem que aprender. É o tipo de habilidade que você tem que aprender. Você pode ser bom em tudo, mas se você não sabe fazer gol de cabeça, cara, você é um atacante, cara. Então, isso vai ser bom para ele. Pode ser muito bom para o Santos, porque você vai ter outro tipo de atacante ali também, que pode ser titular. E o Marcos Leonardo não tem problema nenhum o Marcos Leonardo ir para o banco de reservas. Nenhum. Você tem que testar outras opções. Você tem o próprio Julio Furt. E você tem o Marcos Silveira, que está chegando aí também. São estilos diferentes. E quem tende a ganhar com isso é o Santos e o próprio Marcos Leonardo, que ele aproveite muito isso aí, porque ele é o mais novo, ele é o da base que está nesse ataque aí. Resta tudo jogador rodado, cascudo. Ele tende a amadurecer muito, a crescer mais com a chegada desses caras. E eu repito, um banco para o Marcos Leonardo não vai fazer mal para ele. Pelo contrário, o cara vai voltar babando depois quando puder voltar. E é isso que a gente quer, jogador que chegue babando para querer jogar no Santos, para fazer os gols, né? Então, o atacante perde gol, o meio campo erra passe, o goleiro falha. Mas neste momento o Santos precisa fazer gols. Então não pode se dar o luxo de perder 3, 4 oportunidades, como foi perdida contra o Atlético Mineiro, e o Santos sair derrotado. Ter uma oportunidade contra o América e não conferir. Talvez ter virado empatado no primeiro tempo era outro resultado, mas é isso. Não pode ficar esperando, dependendo da boa fase de um jogador, sendo que você tem outros. Então, assim, não tem problema nenhum o Marcos Leonardo ir para o banco. Vai ser bom para ele e vai ser bom para o Santos. E quando ele voltar, que ele volte mais matador ainda, que volte para fazer os gols que ele precisa fazer. Muito boa sorte ao Morelos, seja muito bem-vindo, ao Max Silveira também, que a gente vai ver, e o Aguirre tem aí
essa semana, 8 dias aí, para preparar esse time para enfrentar o Cruzeiro. Que é uma decisão. Aliás, por falar em decisão, o torcedor começa a retomar a confiança no time. Entende que os jogos na Vila Belmiro serão fundamentais. Eu fiz uma pesquisa no meu canal hoje, uma enquete, perguntando, das 8 partidas na Vila Belmiro, você acredita que o Santos vai ganhar quantas? Aí tinha lá 8, 7, 6, 5, 3 ou nenhuma. Até as 22h30, mais ou menos, que é a hora que eu apurei, que eu gravei esse vídeo, desta terça-feira, 41% das pessoas que votaram, mais de 1.800 pessoas haviam votado, e todos acreditavam que o Santos venceria as 8 partidas. Isso é uma prova de confiança, né? Uma prova de confiança. Não é a maioria ainda, mas era o maior número, né? Era o maior número. O resto ficou dividido entre 10, 15, 5, 2, 3% lá e tal. Então, assim, o torcedor acredita, mas o torcedor precisa ver esse time fazer por onde também. Porque corredor de fogo, apoio, tudo isso é feito, cara. Aero Santos, aquele negócio, tudo isso é feito. Mas dentro de campo os caras têm que entregar, né? E principalmente fazendo os gols. Se o Santos fizer os gols, que as chances estão acontecendo para serem feitas, o Santos vai sair dessa situação. Eu acredito sempre. Para cima dele, Santos, vamos que vamos.